Bom dia, graça e paz, Igreja do Senhor. Estamos mais nesta manhã de domingo. Acorda aí, meu povo. Mais um dia, de adoração ao Senhor, que Ele nos deu para respirar, para vivermos, para adorar o nome dEle. E nós temos que agradecer por isso, porque Ele tem cuidado de cada um de nós. Estar na casa dEle para nós é um prazer. Amém? Glória a Deus, pastor. As irmãs estão chegando. A diaconisa Claudinha, está chegando. Ai, Jesus. Bom dia, meu povo. Bom dia. A diaconisa Claudinha já chegou, foi cedo. Não? Ai, vamos orar? Vamos agradecer ao Senhor por mais esse dia? Pai, nós te agradecemos. Senhor, porque Tu tem dado esse respirar. Porque podemos Te adorar e contemplar a beleza da Tua santidade. Porque podemos ver o sol, a beleza de tudo que Tu fizeste. Nós Te agradecemos por isso, Pai. Nós Te agradecemos pela Tua presença aqui, pela Tua presença com os Teus filhos em casa. Que eles possam nesta manhã, Senhor, beber do rio que vem do céu e da palavra que vem do Teu altar. Que eles possam se alimentar nesta manhã e eles possam se sentir abraçados e colhidos pelo Teu amor. Muito obrigado, Pai. Muito obrigado por esta manhã. Muito obrigado porque Tu nos amou primeiro. Obrigado, Senhor. Nós só temos a Te agradecer. Em nome de Jesus. Quem está aí, meu povo, bom dia. A todos que já estão aqui no templo, a todos que estão em casa, aqueles que estão se espreguiçando agora, acordando agora. Quero convidar você para dar aquela espreguiçada padrão. Pegar o seu cafezinho aí, você que está em casa. Que pode tomar café, pastor? Que pode, né? Você que está em casa pode tomar café. E nós vamos ficar aqui adorando ao Senhor e cumprindo o nosso chamado, cumprindo o nosso papel de cultuar a Deus, irmãos. Cultuar a Deus é um privilégio. Muitas pessoas, em muitos países pelo mundo afora, não têm o privilégio que nós brasileiros temos, de poder ir e vir para os cultos, de adorar ao Senhor livremente, poder estar na presença do Senhor com alegria e cultuar a Deus em todo o tempo. Então essas coisas, elas nos comovem, elas nos levam a ter um sentimento de gratidão a Deus, bem mais que tudo que possa acontecer, forças, poder, reis, natureza e tudo mais que se fez. É muito bom adorar a Deus, porque por amor Ele entregou a sua vida, foi humilhado por nós, como uma flor machucada no jardim. Aleluia. Morreu por nós. Bem mais que as forças, poder e reis, que a natureza e tudo que se fez. Bem mais que tudo criado por Tuas mãos. Deus, Tu és início, meio e fim. Jesus, bem mais que os mares, bem mais que o sol e as maravilhas que o mundo conhecer. As riquezas, tesouros dessa terra, incomparável és pra mim. Por amor, sua vida entregou. Meu Senhor, humilhado foi como a flor machucada no jardim. Morreu por mim.
pensou em mim e amou. Por amor, sua vida entregou. Meu Senhor, humilhado foi como a flor machucada no jardim. Morreu por mim, pensou em mim, me amou. Bem mais que as forças, poder e rei, que a natureza e tudo que se fez. Bem mais que tudo criado por tuas mãos. Deus, tu és início, meio e fim. Bem mais que os mares, bem mais que o sol e as maravilhas que o mundo conheceu. As riquezas, tesouro dessa terra, incomparável és pra mim. Por amor, sua vida entregou. Meu Senhor, humilhado foi como a flor machucada no jardim. Morreu por mim, pensou em mim, me amou. Por amor, sua vida entregou. Meu Senhor, humilhado foi como a flor machucada no jardim. Morreu por mim, pensou em mim, me amou. Como a flor machucada no jardim. Pensou em mim, pensou em mim, me amou. Glória a Deus. Eu tenho crido, irmãos, que não existe acaso, sabe? Não existe acaso. Para aqueles que têm a sua vida focada no Senhor, não existe acaso. Deus, Ele faz as coisas acontecerem. Eu tenho um Deus que não vai deixar essa luta me matar, desespero me tomar. Por mais pressão que seja a situação, no controle ainda está na palma de tuas mãos. Jesus, eu tenho um Deus que não vai deixar essa luta me matar, desespero me tomar. Por mais pressão que seja a situação, o controle ainda está na palma de tuas mãos. O choro dura uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Eu creio. Choro dura uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Eu creio. Ainda que a figueira não floresça e não haja fruto na vide, e o produto da oliveira
alegrarei, todavia me 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 alegrarei. Choro dura uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Eu creio, eu creio. O choro dura uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Eu creio, eu creio. Ainda que a figueira não floresça e não haja fruto na vide, e o produto da oliveira minta, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei, oh, oh, oh. Todavia me alegrarei, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei, Jesus, em ti. Cantar a palavra é muito bom, irmão, porque ela traz à memória aquilo que nos dá esperança. A Bíblia diz, irmãos, é a palavra de Deus que diz que não volta atrás, não volta vazia. Que o choro na nossa vida pode até durar uma noite, mas a alegria ela vem ao amanhecer. Então você sabe disso. Você sabe disso. Você que está aqui, você que está em casa, você que está nos acompanhando, você sabe disso. Você sabe que as coisas elas vêm e vão. Que as coisas vêm e vão. Que tudo passa. A palavra de Deus ela permanece porque Deus é eterno. E a palavra de Deus é eterna. Ela permanece, ela não passa, ela não volta vazia. Então tudo aquilo que nós temos aprendido esses dias, esses meses, esses anos, é para que possamos proclamar que mesmo que o choro seja doído do fundo da alma, há esperança para o ferido, há uma raiz nascendo de novo em meio ao deserto escuro, difícil demais. O profeta Abacuque disse que ainda que a figueira não floresça, ainda que não haja vaca no curral, ainda que não haja alimento, ainda que o produto da oliveira minta, todavia eu me alegrarei no Senhor, eu me derramarei nos pés do Senhor, eu viverei o tempo de Deus para mim, porque eu sei em quem tenho crido, eu sei que meu Redentor vive, eu sei que por fim Ele se levantará sobre a terra. Então eu creio, irmão, eu creio, eu creio. Eu creio, eu creio, eu creio. Eu creio, eu creio, eu creio. Eu creio, eu creio, eu creio sim. E que Deus tem me sustentado até aqui. E vai sustentar você até o fim. E vai fazer isso porque Ele te ama. Porque Ele é fiel. Porque as coisas não saem do controle dEle. Se alegre no Senhor e na força do seu poder. E descanse nele. Porque Ele é o Deus da provisão. Ele é o Deus que te sustenta. Ele é o Deus que te guarda. Ele é o Deus que fecha a porta, mas Ele é o Deus que abre a porta. Ele é o Deus que cura. Ele é o Deus que sara. Ele é o Deus que liberta. Ele é o Deus que faz a gente não parar. Ele é o Deus do improvável. Ele é o Deus do impossível. Ele é o Deus que levanta o caído. Ele é o Deus que renova as forças. Aleluia. Ainda que a figueira não floresça e não haja fruto na vide, e o produto da oliveira minta, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei,
alegro em ti. Todavia me alegrarei, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei. Senhor, eu quero orar pela vida daquelas pessoas que amanheceram hoje dizendo: Senhor, que a terra está seca, que a raiz, Senhor, secou. Como diz, Senhor, a tua palavra, que as torrentes do Negueb, Senhor, desça a montanha abaixo e possa inundar essa terra seca. Ao cheiro das águas, Senhor, que essas raízes voltem a ter vida. Em nome de Jesus. Jesus, Fabinho. Nós profetizamos sobre esta terra, Pai. Aleluias. Glória a Deus. Você pode sentar aí um pouquinho. Eu queria entregar uma palavra para você hoje. Aleluia. Nós queremos rapidinho agradecer pelos irmãos, a irmã Érica, né? A irmã Silvana, a irmã Francisca. Hoje é aniversário do Davi, gente. Nosso Davizinho, nosso missionário. Parabéns, Davi, viu? Que Deus te abençoe. Amém? Glória a Jesus. Segura aqui, pastora, por favor. Nós estamos aprendendo. A máscara da pastora caiu, gente, misericórdia. As coisas que nós temos aprendido nesse tempo são formidáveis. Irmãos, eu tenho falado essa frase para mim mesmo, que quem tem promessa de Deus na vida, o tempo não é adversário. O tempo contribui para que a promessa se cumpra. É uma questão de lógica. Quanto mais tempo passa, mais se aproxima do dia que Deus determinou para que eu fosse alcançado pelas promessas dele. Então isso me alegra, isso me anima. E de fato, eu tenho exercitado na minha mente, é aqui, irmãos, aqui, ó, a batalha é aqui, ó. Eu tenho exercitado na minha mente que Deus, ele pode fazer. E se ele quiser, ele vai fazer. Por isso é que é importante você jamais deixar que as pulguinhas, as situações complexas, ou as mais simples, ou as grandes pedras, ou as pequenas pedras, que não tire você do foco. Porque tudo aquilo que o adversário do homem quer, o inimigo do homem quer, é tirar a gente do foco. E por que a gente não sai do foco? Porque o Espírito Santo está aqui dentro. E todas as vezes que a gente tenta fazer assim, ele, volta para cá. E Deus tem trabalhado isso. Eu tenho meditado sobre uma mensagem, uma palavra de calibragem da nossa vida, e tenho pedido a Deus discernimento e sabedoria, irmãos. Eu incentivo você, peça sabedoria a Deus. A Bíblia diz que aquele que pede sabedoria, o Senhor dá deliberadamente. Então, quem pede sabedoria e quem busca sabedoria, encontra um tesouro. Porque a sabedoria, ela gera discernimento e faz a gente tomar decisões e escolhas corretas na vida. Isso contribui consideravelmente para a gente sofrer menos e viver mais. Mas vamos para a palavra. Eu no domingo passado dei uma palavra para os homens e infelizmente cortou muito aqui na transmissão. Eu espero que não aconteça isso hoje. E prometi que hoje continuaria esta palavra para a família, voltado para os papéis e responsabilidades, né, do varão e da varoa. Lembra disso? E aí os homens disseram assim, falaram comigo, pastor, mas não vai ter a palavra para a mulher? É só para nós? Falar para você uma coisa, a palavra é para edificar.
Não adianta nada eu falar para os homens se nós homens não mudarmos o nosso comportamento, né, Daniel? Não adianta nada. Eu acho que nós temos que mudar o nosso comportamento. Nós somos sacerdotes do lar, nós somos sacerdotes da casa, e nós temos que fazer o papel do sacerdote, que é levar nossa família ao altar e entregar ao Senhor o sacrifício de louvor e adoração que Ele possa receber. E fazer esse papel, né? Porque o sumo sacerdote, que é Jesus, já rasgou o véu, ele já prometeu, já fez a parte dele. Então nós temos trabalhado nesse aspecto de dar uma mensagem que possa edificar. E aí um colaborador disse assim: eu estou ansioso por domingo. Por quê? Vai para a igreja? Não, eu vou estar trabalhando, mas eu quero que minha mulher assista ao culto. Aí eu disse assim: por que você está querendo isso? Tu é que devia estar mudando o teu modelo mental e está crescendo e desenvolvendo. Porque conforme nós falamos, e aí eu fazendo um repeteco da mensagem do domingo passado, nós falamos sobre o Salmo 128, mensagem de edificação para a família, e no Salmo 128 diz que o homem, ele busca o temor do Senhor, ele anda no caminho do Senhor, e tudo que tem ao seu redor, a sua família, prospera, cresce, desenvolve. Então, o homem teme ao Senhor, ama ao Senhor, e aí a sua mulher vive como uma frutífera videira ao redor da mesa, ao redor da casa. E os seus filhos ao redor da mesa também crescem como brotos de oliveira. Então nós temos trabalhado nesse aspecto de que as nossas atitudes, as nossas ações, elas geram reações. Então cada homem, como responsável pelo seu lar, tem a oportunidade, irmãos. Eu tenho dito aqui, olha, Deus, Ele não é um Deus que não permite que o coração humano não tenha e não viva uma segunda chance, não viva uma segunda oportunidade. Deus fez isso comigo, Deus fez isso com minha esposa, Deus fez isso com você. Então você tem que crer e acreditar que Deus sim pode dar uma nova chance, uma nova oportunidade para as pessoas, e Deus faz isso. Deus trabalha no coração das pessoas nesse aspecto. Então nós estávamos trabalhando que o seu maridão aí em casa, o seu maridão que está aqui, ele pode sim ser um vaso de bênçãos, ele pode sim ser transformado, ser restaurado. Aí uma pessoa disse assim para mim: só eu vendo, pastor, eu estou igual Tomé. Aí eu disse assim: pois é, até Tomé um dia teve encontro com Jesus. E então, quando você estiver vivendo sua fase de Tomé, curta ela aí, porque vai chegar um dia que Jesus vai chegar para você e vai dizer: toca aqui na ferida. Tu não disse que só se visse para crer? Pois é, pois lembre disso, você vai ver. E você vai ver, não precisando pegar esse sermão de Tomé, porque você vai ver muito a glória de Deus resplandecendo no seu lar, na sua casa, na sua família. A Bíblia diz, em Hebreus capítulo 11, versículo 6, que sem fé é impossível agradar a Deus. Então aqueles que se aproximam de Deus, faz-se necessário que creia nele, porque ele se torna galardoador daqueles que o buscam, daqueles que creem nele. Então eu desafio você, em Cristo Jesus, e com muito amor e muito carinho, para que você, homem, se comporte da maneira como é devida. Que eu, homem, como pai, como esposo, como filho, como pastor, como líder, como empregado, como profissional, como ser humano, como cidadão, eu me comporte da maneira que a palavra de Deus me direciona. E na palavra de Deus existe direcionamento para todas essas etapas da vida. Fechado? Ótimo. Então foi uma palavra resumida que nós tivemos aí, muito picotada por conta da transmissão da rede, e hoje nós vamos falar da grande mulher virtuosa, da mulher sábia, que edifica o seu lar, e acredite, vai ser com muito carinho e muito amor, né, Jana? Amor, carinho, sabe, à luz da Escritura. A Bíblia serve para isso, para vir trabalhando no nosso coração a edificação, tá bom? E eu queria pedir para você que está aqui, abrir sua Bíblia, e você que está em casa também, no livro de Provérbios, no capítulo 14, e no versículo 1, um versículo clássico da literatura de aconselhamento de vida, não só pastoral, de vida. E isso é muito importante você ter em mente, nesse domingo pela manhã, em que nós cultuamos ao Senhor, em que nós trabalhamos doutrina, discipulado, nós trabalhamos a escola bíblica, de todos os aspectos, ensinando a palavra de Deus. Nós queremos pedir que você assimile isso, tá? Provérbios capítulo 14, versículo 1. Acorde aí, irmão, acorde aí. Se tiver alguém cochilando aí do seu lugar, acorde ele aí, em nome de Jesus. Bote um café espiritual aí nele, para ver se ele desperta. Diz assim a palavra de Deus: a mulher sábia edifica a sua casa, mas com as próprias mãos
a insensata derruba a sua. Senhor, em nome de Jesus, quero te pedir sabedoria, quero te pedir discernimento espiritual, para poder, Deus, dar uma palavra de edificação, de vida, para as famílias nesta casa, e que eles possam viver abundantemente tudo aquilo que o Senhor preparou para eles e para nós, em nome de Jesus. Glória a Deus. E por que eu escolhi esse versículo para falar? Porque ele é um direcionador de comportamento. Tal como o Salmo 127, o Salmo 128, que direcionam o comportamento da família, que nos dá um entendimento a respeito do contexto, da bênção de Deus na família. O capítulo 14 de Provérbios também nos dá o direcionamento. Todo o livro de Provérbios ele é fundamentado em direcionadores de comportamentos. E esses direcionadores de comportamentos fazem com que a gente cresça, desenvolva. Não só o homem, mas lembre que o homem e mulher, quando se casam, quando se unem, tornam-se uma só carne, sofrem juntos, vivem juntos, como diz lá no dia do matrimônio, no dia da troca das alianças, na saúde, na doença, na alegria, na tristeza, até que a morte se separe. E dentro desse contexto de vida, nós temos muito a aprender, e nós vivemos dia após dia crescendo, desenvolvendo e promovendo no nosso dia a dia em Cristo Jesus uma mudança de hábitos, de comportamentos, de cultura, aperfeiçoando o nosso caráter, nossa personalidade, para que a gente possa se tornar uma pessoa mais agradável, né, dentro do contexto social e principalmente em casa, visto que em casa que realmente nós revelamos que nós somos, não só o homem, mas também a mulher. E dentro desse contexto feminino, eu falei para Alice ontem, poxa Alice, eu estou com minha cabeça fervilhando aqui com uma palavra e tal. Quando deu 4 horas da manhã, agoniado, eu despertei e veio essa mensagem na minha mente dos personagens que eu gostaria de citar para vocês hoje. Então, são 7 personagens bíblicos de mulheres emblemáticas que trazem uma lição de vida para nós. E a primeira delas que eu quero trazer para você, mulher desta casa, mulher que está assistindo essa live, mulher que ainda vai assistir essa live, é o papel da Ana. A forma como Ana se comportou. Lembra, eu estou falando de motivadores de comportamento, de agentes de comportamento diante a diversas situações. Então eu escolhi 7 personagens bíblicos femininos para poder dar um direcionador para você dentro desse contexto semanal. Você pode até escolher e fazer um exercício de 7 itens, de 7 indicadores, de 7 comportamentos, de 7 atitudes que você pode tomar ao longo da semana para que possa direcionar o seu comportamento para ter uma vida sábia, uma vida inteligente em Deus e na sua casa e na sua família. E eu trouxe primeiro o exemplo de Ana, que está em 1 Samuel, no capítulo 1, voltado para uma circunstância onde para muitas pessoas parecia impossível, e a vida de uma mulher amargurada, triste, porque não podia ter filhos, ela era estéril. A vida dela estava vivendo um colapso terrível, porque não podia ter filhos. E todas as mulheres que estão aqui, que estão assistindo a gente, sabem de como é difícil lidar com alguns contextos de ordem pessoal e íntima, principalmente o fato de não poder ter filhos, ser estéril. Então Ana era estéril. E para uma cultura judaica naquele tempo, onde a maior alegria da mulher era dar filhos ao homem, dar uma descendência ao homem, imagina a frustração dessa mulher. Mas ela nos traz uma lição muito importante e que ela serve de um contexto geral para que nós possamos perceber de como Deus nos dá lições de vida para que possamos aproximar-nos dia após dia do propósito maior que Ele tem para conosco. Como que uma estéril pode se transformar em mãe de filhos? Como que uma mulher amargurada pode ter a alegria de viver abundantemente a promessa de ser mãe de um profeta? Como que Deus pode transformar a tristeza em riso? Como que Deus pode fazer com que as coisas aconteçam e nos impele diante dessa circunstância a copiar o exemplo de Ana? E aí, mulheres desta casa, eu quero trazer para você uma arma poderosa na vida, em todos os aspectos, que é o poder da oração. A mulher, por natureza, é mais sensível. E há quem diga que ouve mais a voz do Espírito, porque está mais atenta aos detalhes. Então eu quero dizer para você, nesta manhã, que existe sim um poder sobrenatural na vida de quem ora.
Aquela mulher subia para o sacrifício com seu marido e ficava angustiada porque via a Penina entregando para a amostra do povo os filhos de Elcana. E ela não conseguia fazer isso e viveu um tempo terrível. Eu não sei quantas vezes você já viveu esse momento de esterilidade na sua vida como mulher. Seca por dentro. Às vezes chega a ser tão terrível, tão grave, tão profunda a dor de não poder viver algumas coisas na vida. As frustrações não deixam, os momentos não deixam, as barreiras não deixam, e alguma coisa na vida acaba atrofiando, acaba ficando para trás, acaba se tornando estéril. E eu disse para Deus: Senhor, eu quero pedir que o Senhor possa tocar as minhas irmãs, as minhas amigas, colaboradoras do reino de Deus, com um espírito onde elas possam perceber que dentro do ventre vai estar renovando, vai estar gerando um poder sobrenatural, através da oração, através da súplica. Mas para isso é necessário despertar, que voltar-se para Deus em oração é necessário. E nem pelo fato dela ter se voltado para Deus em oração, de ter ficado lá chorando aos pés do Senhor, a aliviou de ser criticada. A oponente estava do outro lado, estava criticando do mesmo jeito. E até o sacerdote, por não ter o discernimento do que estava acontecendo, a criticou. Mas quando ele percebeu que estava errado, ele corrigiu a sua fala. E foi um instrumento de Deus para liberar uma palavra de vida na vida daquela mulher. E ela volta novamente com o símbolo da sua oração, com o símbolo da sua fé, e apresenta diante do sacerdote, apresenta diante do Senhor, paga o seu voto. Então, uma mulher que ora, uma mulher que intercede, ela edifica a sua casa, ela se torna dia após dia mais sábia, e melhor ainda, ela vive o sobrenatural de Deus, mesmo em áreas da sua vida que já se encontram estéreis. Lembre disso. É possível sim, áreas da vida serem ressuscitadas, para gerar um fruto que possa dar alegria para uma nação. O profeta Samuel foi o primeiro profeta de Israel. Ele foi um juiz de Israel. Ele governou Israel com uma palavra poderosa, e das suas mãos desceu o óleo na cabeça de 2 reis. O privilégio de Israel. Um profeta que tinha autoridade e que mandava o exército de uma nação ficar parado, e ele ficava parado. Quando dizia que a nação iria crescer e prosperar, a nação prosperava e crescia. Ele tinha poder de Deus nas mãos, porque ele foi gerado através de um ventre que orava. Um ventre de oração gera bênção que faz com que uma nação prospere através da palavra de Deus. Então lembre disso. Primeira lição de hoje para a vida de uma mulher sábia, para uma vida mulher que edifica o seu lar, é entender o poder que tem a oração e praticar esta oração de forma que o Senhor possa ouvi-la e possa respondê-la. Então, se nós compararmos hoje, o domingo, como o primeiro dia da semana, eu queria indicar a você: coloque no seu calendário: orar é necessário, buscar a Deus é necessário. Mesmo que existam acusações, mesmo que existam situações difíceis, complicadas, impossíveis aos homens, mas orar é necessário, porque através da oração Deus pode ressuscitar sonhos. A segunda lição que eu quero trazer para você nesta noite é nutrir a fé através do ensino para a sua descendência. Aqui eu já vejo Paulo trazendo o exemplo de Eunice e de Loide, a mãe e a avó de Timóteo, e chega para Timóteo e pede para Timóteo copiar, orienta, exorta Timóteo a copiar a fé não fingida de sua mãe, o ensino que ela teve. Timóteo era filho de uma mãe judia e um pai grego. Então, muito provavelmente, a cultura grega filosófica o pai devia ter ensinado, mas os princípios morais da lei de Deus, os princípios espirituais em Deus, foi ensinado pela mãe. E isso prova, irmãos, que não é pelo fato do maridão não servir ao Senhor, não amar ao Senhor, não temer ao Senhor, não elimina a possibilidade de você dar uma educação onde o filho possa crescer fundamentado nas Santas Escrituras. Uma mulher sábia sabe de fato edificar o coração dos seus filhos e direcionar os seus filhos para um caminho reto. Nós temos aqui nesse lugar, pessoas que hoje são firmes no Evangelho, não porque o pai doutrinou, mas porque a mãe foi sábia, entendeu o propósito da oração e doutrinou os filhos, direcionando os seus filhos para um caminho de verdade. Estão firmes na rocha e passam por tribulações, e passam por lutas, e passam por tempestades, mas estão firmes na rocha e permanecem firmes na rocha. Ter o discernimento e a sabedoria e o sacrifício que é gerado muitas das vezes para ensinar os filhos no caminho do Senhor, vale a pena, porque salva uma geração. Salva uma geração.
Ensinar no caminho, e no caminho faz uma diferença enorme. Não, quem tem que ensinar é meu marido, sim. Mas se o marido não fizer, não saia do cenário, deixando de ensinar o propósito pelo qual Deus escolheu. Timóteo se transformou em um dos grandes discípulos de Paulo. Tão citado que na própria Bíblia está cravado o seu nome como cartas pastorais. Veja só a influência dessas duas mulheres, a avó e a mãe, no papel de uma criança, no papel de um adolescente, no papel de um jovem e de agora um adulto, que é chamado muito jovem por Paulo para pastorear. Sabe, irmãos, nós não podemos menosprezar o poder da semente do ensino. Jamais, jamais despreze a semente do ensino, principalmente quando essa semente tem raízes espirituais, tanto para o bem quanto para o mal. Se é para o mal, você pode plantar a boa semente e cortar as raízes das ervas daninhas que minam no seu coração. E mãe, você tem poder para isso. Você tem influência para isso. Você pode fazer isso. Você pode desenvolver dentro da sua casa, dentro do seu lar, um ritmo de ensino da palavra de Deus. Hoje nós temos tantos mecanismos que podem ensinar. Eu lembro aqui, a Alice sabe disso, que eu trabalhando viajava bastante. E ela, na época do DVD, né? Porque não se pode falar que essa criançada de hoje não sabe o que é DVD. Ou fita cassete, alguma coisa desse tipo. E é o novo, né? Então ela pegava os DVDs infantis, que muitas das vezes as pessoas desprezavam, achavam que era inoperante, mas a vida de Salomão inteira, meu filho mais velho, né, Alice, foi doutrinada por esses desenhos bíblicos que ensinavam o caminho, que ensinavam a doutrina. Eu lembro de um desenho que até hoje ele fala muito dos ensinamentos, que é a vida do pequeno missionário, o Midinho, do R.R. Soares. Então, mas é do outro lugar. Não, irmão, é o ensino da palavra. E foi riquíssimo para ele, porque ele conhece em partes, assim, de maneira muito, muito interessante a Bíblia, através dos relatos que ele fala, dos filmes que ele assistia. Então, aquilo que ele vê, aquilo que ele ouviu, aquilo que ele via, aquilo que ele ouvia, naquele momento que estava lá, deu um momento para ele de ensino. E a mãe vinha, ensinava. E quando eu chegava em casa, ele dizia assim: pai, o que significa isso? E nós íamos assistir novamente. Eu assisti toda a série junto com ele. E aproveitava o momento para ensinar. Eu vi aqui Daniel falando que ele ensinava Pietro. E eu dizia assim: puxa, que bom. O pai ensinando, a mãe ensinando, os filhos aprendendo, desenvolvendo. Irmãos, nós podemos fazer isso em todos os dias. Há um ditado que diz que filho nunca cresce para o pai. Ele sempre vai ser o bebê, sempre vai ser aquele querido. Então sempre vai ter uma oportunidade de ensino. Se não deu para fazer no começo, faça agora. Aproveite para nutrir com oração e com o ensino da palavra, uma mensagem. Eu hoje digo com toda a propriedade. Estava falando para Salomão que ele estava com os propósitos: pai, quando eu ficar de maior, vou para fora do país, vou estudar fora do país. E eu dizendo assim: filho, você não vai deixar de ser meu filhão, eu vou continuar te amando aqui ou lá, e você vai continuar sendo fiel ao Senhor, porque você tem raízes fortes. A mãe dele intercedendo, a gente doutrinando, fazendo junto o papel. Então essa nutrição da fé, do ensino para a nossa descendência faz uma diferença tão grande que você nem imagina. Então vamos para terça-feira. Passamos pela oração, passamos pelo ensino de uma fé não fingida, de uma fé verdadeira. Vamos agora passar sobre o exemplo de lealdade. Mulheres, olha o exemplo de Ruth. Irmãos, veja só como Deus constrói, como Deus trabalha. Ruth tinha ficado viúva. A sogra de Ruth, Noemi, tinha dado para ela liberdade de ir para onde ela quisesse. Tinha ficado numa desolação, porque a terra passava por uma situação difícil, de fome. Não tinha mais o provedor da casa, não tinha como se manter. A sorte da Noemi era voltar para a sua terra natal e estar vivendo lá com seus parentes. Então, a lealdade daquela mulher, o caráter daquela mulher foi tão profundo, tão grande para com o relacionamento de sogra e nora. E isso é importante falar, porque há muitos que dizem que esse relacionamento é terrível. Eu posso dizer com propriedade: eu amo minha sogra, e que fique gravado, porque ela é uma bênção nas nossas vidas. Então eu creio muito no agir de Deus na vida da minha sogra e na forma como ela é usada por Deus para nos abençoar. Aí Alice, mamãe, não fica com ciúme não, porque a Alice também está dizendo que a senhora é uma bênção, uma mulher de Deus, uma intercessora, tá certo? Então nós estamos falando disso, de papéis de mulheres importantes que faz a diferença na sua geração e com as pessoas que estão ao seu redor. E veja como foi importante a lealdade daquela mulher para com sua sogra, que ela se tornou esposa
E esposa, ela se tornou uma mulher que entrou na genealogia de Jesus. E todas as vezes que a gente observa, dentro da literatura hebraica, uma mulher entrando no contexto, é porque ela foi de muito, muito relevante no contexto. E a mulher Ruth, demonstrando a sua lealdade, mostrou com princípio, com valor, como é importante ser leal. Mas pastor, é porque o senhor não sabe como é na minha casa, na minha vida. Deus vai agir e reagir conforme aquilo que nós plantarmos. Se você planta lealdade, você vai colher lealdade. Se você planta verdade, você vai colher verdade. Se você planta amor, você vai colher amor. Isso aí, irmãos, é a lei da semeadura. Isso não volta atrás. Então, quando você se vê numa situação em que você seja desafiado a ser leal, por favor, reflita, porque vale a pena ser leal. Aquela mulher foi abençoada ricamente, porque ela decidiu declarar publicamente: o teu Deus será o meu Deus, o teu povo será o meu povo. Quando os princípios espirituais de Deus, eles são encarnados na mente e no coração da gente, nós entendemos e nós aprendemos que tem um resultado fantástico. Irmãos, me perdoe a minha franqueza, mas só um tolo não reconhece os princípios espirituais que estão na palavra de Deus para o nosso dia a dia, para a nossa rotina. Então, se domingo eu incentivo você a orar, se na segunda incentivo você a apregoar, a plantar o ensino dentro da sua casa, eu quero na terça-feira despertar você, mulher de Deus, para plantar a lealdade. Plante a lealdade com seu esposo, com sua sogra, com seus filhos, com cunhados e cunhadas, e só Deus sabe como é que é as relações interpessoais dentro do contexto familiar. Mas quando a gente tem esse despertamento para viver isso, e nunca é tarde, irmãos, para praticarmos esses princípios, nunca vai ser tarde. Há tempo de você praticar isso, porque Deus vai honrar o princípio da semente plantada, para fazer acontecer de forma diferente. Saindo da terça-feira, vamos para a quarta-feira, e aí eu quero agora trazer um exemplo imponente aqui, o exemplo improvável de uma mulher chamada Raabe, uma mulher de coragem, uma mulher menosprezada pelo contexto social, sem valor pelo contexto social, mas que percebe uma oportunidade de salvar a sua casa e a sua família. Irmãos, de todas as pessoas que pudessem existir em Jericó, naquele dia, aquela mulher se achou tão motivada a se apegar naquela tábua de salvação, a única oportunidade que Raabe talvez tenha tido na vida, de demonstrar um princípio de valor, de fé sobrenatural, foi naquele momento. E veja o que aconteceu. Aquela mulher escondeu os espias, ela tinha ouvido falar, ela sabia da fama do povo de Israel, porque já tinha acontecido no exército de Faraó, aquele momento terrível no Mar Vermelho. Todos os povos da nação de Canaã sabiam que existia um povo de 2 milhões de pessoas marchando em prol da conquista da terra de Canaã, e eles estavam no meio do caminho, era a primeira cidade. Então, quando muitos imaginavam que aquela muralha seria intransponível dentro de Jericó, aquela mulher teve o discernimento, ela teve a coragem de perceber que não, esse Deus aí é forte, esse Deus é poderoso. E a coragem daquela mulher, a intrepidez daquela mulher de enfrentar os soldados de Jericó e de proteger aqueles homens, de proteger aquela promessa, de crer naquela promessa, desenvolver naquele lugar, naquele ambiente da sua casa, daquela salvação que viria através do povo de Israel, foi tremendo. E veja só como a atitude de uma mulher pode salvar uma casa inteira. A coragem daquela mulher salvou todo mundo, porque quando Jericó veio a ser destruída, tinha uma promessa, tinha um símbolo de escarlate lá na janela do quarto dela, de ponta a ponta, demonstrando que ela fez uma aliança com um povo que vinha para conquistar a terra, e ela foi salva, não só ela, mas toda a sua casa, toda a sua família. Aquela improvável, talvez menosprezada, criticada pela sua própria família, foi um instrumento de Deus para a salvação de toda a casa. Então, perceba qual o valor que você tem. Perceba como você, com as suas atitudes, pode mudar a realidade do seu lar, da sua casa, da sua família. E nisso eu me predisponho a viver e a ensinar, porque eu sei que é real. Partindo para mais um exemplo de pureza, um exemplo de um coração e de um discernimento incrível, que é o exemplo de Maria, mãe de Jesus. Veja só
como aquela mulher tinha um sentido aguçado para ver as coisas acontecer. João capítulo 2. Jesus é convidado para um casamento com toda a sua família. Estava lá Jesus, bem acomodado no casamento. E acontece o que no casamento em Caná da Galileia? Faltou o vinho. Quem percebeu que faltou o vinho, irmão? Maria. Foi ela que percebeu. Ela percebeu e foi falar para Jesus, por quê? Porque ela sabia fazer a leitura do cenário que ela estava inserida. Ela sabia discernir o que estava acontecendo e saberia da consequência que aconteceria com o noivo, com a família do noivo. E ela sabia que Jesus estava na casa. Ela tinha essa visão. Ela sabia do que ele podia fazer, porque ela criou ele. Ela sabia exatamente do poder que tinha nas suas mãos. Maria chama Jesus particular, dá aquele toque padrão. Jesus, faltou o vinho. Jesus dá aquele, mulher, mamãe, olha só, não é chegada a minha hora, me deixa quieto aqui do meu canto. Mas Jesus sabia que aquele momento seria um momento emblemático, que marcaria a vida daquela família. Não por acaso, o primeiro milagre registrado na Bíblia foi um casamento. E o pivô desse milagre foi Maria, quando chegou para Jesus e disse assim: eu vi acontecer algo ali que você pode intervir. O poder da intercessão da mulher, no momento específico, no momento exato, sabe, a profundidade da exatidão da atitude daquela mulher, fez com que Jesus se aproximasse do momento em que a água estava lá, mas precisava de um agente de transformação. Então, quando a mulher tem o sentido acurado, quando a mulher tem a percepção, tem a sensibilidade de ver o que está acontecendo e não para, e tem a sabedoria de ir na pessoa certa para buscar ajuda, milagres acontecem. A água se transforma em vinho dentro da família, dentro da casa, dentro do casamento. O poder que tem a mulher, irmão, é fantástico. É fantástico a habilidade que Deus deu, a sensibilidade que Deus deu. Então Maria traz esse exemplo para nós de forma magnífica. Magnífica. Fazei tudo o que ele vos disser. Lembra do conselho dela? Fazei tudo o que ele vos disser. Isso aí faz com que a gente perceba que Deus, ele está no controle e pode usar sim mulheres em todos os ambientes para ser um instrumento de Deus para a transformação de uma vida, de uma casa, de uma família. Eu creio nisso. E você, mulher, tem poder para isso. Você tem condições para isso, porque o Espírito de Deus habita dentro de você e você pode fazer isso. Então atente. Orar, ensinar, ser leal, ter coragem e agora ter discernimento e um coração puro para ver o que está acontecendo e discernir, ir lá, fazer as coisas acontecer aos pés de Jesus. Em sexto lugar, eu quero trazer a capacidade e a inteligência emocional que teve Esther. Irmãos, aquela mulher viveu uma pressão gigante. Ela teve uma inteligência emocional tão formidável, que fez com que ela desenvolvesse um ambiente. A mulher, irmã sábia, ela desenvolve um ambiente. Ela sabia o que tinha que fazer, ela sabia aonde fazer, e agora ela estava desenvolvendo como fazer. Sabe, o plano perfeito. Ela viu a ameaça de ver seu povo extinto. Ela percebeu em algum momento, com a conversa com seu tio Mardoqueu, o que eu posso fazer? Aí Mardoqueu, você pode. Você foi posta nesse lugar porque Deus tem um propósito na sua vida. A mensagem de Mardoqueu para Esther foi: peraí, você acha que você vai estar aí para viver uma vida palaciana? Não, Deus colocou você nesse lugar para ser um instrumento para a salvação. Então Deus vai lhe dar entendimento para você orquestrar, vai lhe dar inteligência emocional, porque aquela mulher estava tremendo de medo. Ela chegou a dizer: se eu entrar na sala do rei sem ser convidado, sem ser convidada, ele vai estender o cetro contra mim, porque ninguém pode entrar na sala do rei sem ser chamado por ele, eu vou morrer. Mas a forma como ela construiu, o amor, a doçura, o jeito, irmão, é o jeito. Uma vez eu ouvi uma mensagem do pastor Cláudio Duarte, que a mulher pede algo para o homem, não, e depois ela vai de novo com carinho, ele, não. E depois ela vai com jeitinho, ele, não. E por último ele, assim, talvez. E depois de 2 cheiros e meio, uma conversa meio agradável, ele, tá bom. No final ele diz: tu quer mais alguma coisa? É o jeito.
Homens que estão ouvindo essa palavra, você sabe que é desse jeito. Então, mulher, não perca a sua essência. Deus lhe deu estratégia. Seja sábia, aplique a estratégia no lar, porque você sabe o que fazer, e Deus lhe dará discernimento do como fazer. Mas para isso tem que ter atitude, tem que ter a postura adequada, para que o rei, ao invés de levantar o cetro, para que você possa ser executada, ele possa levantar a mão para você ser abençoada. Então essas coisas acontecem, e Deus vai fazendo acontecer dia após dia, porque uma mulher sabe, irmão, ela edifica a casa, ela edifica o lar. Deus dá para ela diligenciamento, discernimento, o que, quando, como, onde. É um 5W2H, para quem estuda administração, sabe que é uma matriz que você pode fazer de planejamento, ele sabe fazer. E não é ser maquiavélico não, é ter sabedoria para fazer as coisas certas na hora certa. É o verdadeiro princípio da assertividade aplicado na prática. E por último, eu quero trazer um exemplo que eu vejo muito acontecer nos dias atuais. Eu quero trazer o exemplo de Débora. Olha, irmãos, Cícera era um opressor da nação de Israel. Durante muito tempo, a nação de Israel vivia oprimida por esse homem. Canaã vivia oprimindo o povo de Israel. Deus levanta os juízes depois de Josué ter distribuído toda a terra prometida. O povo habitava na terra, levantou o primeiro juiz, segundo juiz, terceiro juiz, e as coisas parecem que fugiram do controle. Em algum momento o povo ficou perdido, e Deus levantou mesmo uma pessoa para botar o povo no eixo. E Deus trabalha na vida de uma mulher. Veja só, a mulher profetizava, ela julgava as causas, ela profetizava. Foi a primeira mulher explícita na Bíblia com essa autoridade de ser juíza no povo de Israel. Enquanto Esté foi rainha, Débora viveu como uma profetisa, mostrando o caminho para o povo, ensinando as leis de Deus e demonstrando para o povo que é sim possível Deus usar uma mulher para transformar a realidade de uma nação. Veja como Deus faz. Deus trabalha sim. E aquela mulher, ela chamou o líder do povo e trabalhou, dando para ele a mensagem, para que ele pudesse enfrentar Cícera, para que ele pudesse trabalhar, para que ele pudesse ter coragem. Animou aquele homem, mas ele disse assim: não, se tu não for, não vai dar certo, tu tem que ir junto. Olha só a responsabilidade de uma sociedade patriarcal, irmão. Débora foi uma juíza de uma sociedade patriarcal. Débora se levantou como uma líder de uma sociedade patriarcal. Débora se levanta como instrumento de Deus, através da palavra daquela mulher, da autoridade espiritual daquela mulher. Deus promoveu algo tremendo, o livramento de um povo. Veja como as coisas acontecem, e não acontece por acaso. É por isso que eu trago essas lições, para que você seja despertada, saia desse sono que faz você permanecer neutralizada, nesse contexto que muitas das vezes oprime. E olha que eu não estou falando de movimentos, eu estou falando de princípios, eu não estou falando de modismos, eu estou falando de doutrina, eu não estou falando de direcionamentos humanos, eu estou falando de poder de Deus, de capacidade de Deus, para você ser uma protagonista na sua vida, na sua casa, na sua família, nessa história. Então aprenda princípios divinos, que norteiam o caminho de uma mulher sábia, que edifica a sua casa. E através das suas mãos, nações podem ser salvas, libertas, transformadas. Essas coisas, irmãos, às vezes, e por machismo mesmo, essa é a verdade, muitos homens não citam algumas passagens, porque acham que a mulher não é capaz de fazer. Eu quero dar uma palavra para todas as mulheres dessa igreja, e para todas as mulheres que estão ouvindo essa palavra e ainda vão ouvir essa palavra. Se Deus tem um plano na sua vida e escolheu a sua vida para ser um exemplo de oração, de perseverança, de ensino, de fé, de lealdade, para salvar uma vida, para salvar uma família, de discernimento, de sabedoria, de pureza e de inteligência emocional, para agir na hora certa e principalmente para que você possa liderar, assuma seu papel. Assuma o seu papel. Ser coadjuvante, irmãos, em alguns contextos é escolha. Deus dá a algumas mulheres, sim, o direito de ser protagonistas
da sua história, da sua casa. Tem nações poderosas no mundo. Você sabe que a Alemanha é governada por uma mulher. E no meio dessa pandemia toda, politicamente, economicamente, ela saiu e foi mais forte. Mas não é sexo frágil? Irmãos, nós temos que discernir os contextos. E saber que em todos os momentos, em cada lugar na história, Deus levanta pessoas. Nesse momento, Deus levantou uma mulher como juíza de Israel, para ser uma libertadora no meio do povo. Cícera foi morto. Israel voltou para os caminhos do Senhor, através da sabedoria, da coragem, do poder espiritual, do protagonismo de uma mulher. Então esta palavra eu estou trazendo para você, não para trazer a sua alma, o gozo de viver o protagonismo do feminismo, jamais. Eu quero trazer para você instrumentos divinos, para você agir da maneira correta, para viver o sobrenatural e edificar a sua casa em sabedoria. E lembre-se, isso tem um preço. Isso tem um preço. O exercício da oração, do ensino, da lealdade, o exercício da coragem, o exercício do discernimento, o exercício da inteligência emocional, o exercício do protagonismo de liderança é muito grande, mas ele tem resultado, vale a pena. Então não venha com essa história dizer que você não pode, dizer que não dá, porque se Deus lhe levantou, homens, aprendam a reconhecer o poder de Deus que há na vida das suas mulheres. Aprendam a reconhecer que Deus, quando escolhe, Deus quando trabalha, Deus quando desenvolve, Deus quando faz acontecer, Ele pode fazer e pode usar qualquer um, homem ou mulher. O que nós temos que fazer? Respeitar. Quando nós agimos como sacerdotes, como diz o Salmo 128, as mulheres se transformam como Déboras, se transformam como Anas, têm a coragem de Raabe, são leais como Ruth, vivem dia após dia com o coração puro como Maria e sabem ter uma inteligência emocional como Esther. Então percebam que é um momento cruzado entre marido e mulher que faz ter todo um contexto de vitória dentro da casa. É a mulher sábia e o homem temente. Eu falei domingo passado do homem temente a Deus e falo hoje da mulher sábia que edifica o lar, que edifica a casa. Se o homem tem que fazer bem o seu papel, a mulher também tem que fazer. Amém? Fechado? O pastor está me dizendo que o tempo está se esgotando, está chegando no finalzinho aqui. Eu estou monitorando, tenho mais 2 minutos e meio. Eu quero pedir para você neste momento, curvar sua cabeça, mulher de Deus, homem de Deus, homem orando pelas mulheres, mulheres olhando pelos maridos. Isso vai fazer com que um grande avivamento venha na sua casa e na sua família. Senhor, em nome de Jesus, eu quero abençoar, Senhor, neste momento as mulheres desta casa. E quero pedir a tua bênção pela minha esposa, a pastora desta igreja, liberar sobre ela autoridade espiritual, sabedoria, dons espirituais, para que ela possa viver o sobrenatural de Deus. Da mesma forma, Senhor, como cada mulher que está ouvindo esta palavra e que ainda ouvirá, que ela possa ser despertada, Senhor, para um novo tempo, e ela viver com uma mente sábia, que edifica o lar, que ela tenha paciência, que ela tenha doçura, que ela tenha amor, que ela tenha sabedoria, que ela tenha disciplina, que ela tenha inteligência emocional, que ela tenha inteligência espiritual, que ela viva esse contexto atual como uma protagonista da sua casa, da sua vida, da sua família, com amor, com carinho, com sabedoria, edificando a sua casa, edificando o seu lar. De igual modo que cada homem, Senhor, exerça seu papel de varão, exerça seu papel de sacerdote, exerça seu papel de provedor, exerça seu papel, Senhor, de homem que edifica também a casa, o lar, junto com a esposa, para a família ser forte, para que os filhos vivam a abundância das promessas de Deus e as descendências contemplem, testemunhem que o pai e a mãe são como colunas fortes, são como os montes de Sião que não se abalam e permanecem firmes para sempre, em nome de Jesus. Amém? Amém? Eu espero que essa palavra fique gravada no seu coração, mulher, neste dia, hoje dia 28 de junho, que você possa ter a capacidade de ver e ouvir, e de praticar, ver, ouvir e praticar aquilo que edifica a sua casa, aquilo que edifica o seu lar. Você pode, porque Deus lhe capacitou para isso. Amém? Glória a Deus. Vou pedir para o Fabinho colocar aí a musiquinha padrão, mas Anderson está ali. Coloque aí uma música. Eu quero orar pelos dízimos, quero orar pelas ofertas. Pedir para você que está aqui, se você veio com seu dízimo, veio com sua oferta, contribua nesse ministério. Eu estava conversando com a irmã ontem, nós falando um com o outro a respeito disso, e ele dizendo para mim assim, pastor, o meu dízimo eu não pago, meu dízimo eu devolvo.
Amém? Então, em nome de Jesus, que o Senhor possa abençoar a sua casa, a sua família, e possa trazer para você o melhor. Você que está em casa, que puder contribuir, você que está em casa, que puder devolver, em nome de Cristo Jesus, que o Senhor te abençoe e te guarde, que o Senhor levante o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti, que sobre ti o Senhor levante o seu rosto e te dê a paz. Até de noite, 19 horas, eu encontro com você com uma palavra de Deus, aqui neste lugar. Amém? Um abraço, fica com Deus.